E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que pode parecer um grande mistério. Como é que os profissionais de saúde mental conseguem de fato entender e organizar o sofrimento psíquico? Bom, não é mágica nem achismo. Existe uma verdadeira ciência dos sinais por trás disso e é sobre ela que a gente vai conversar. Pois é, como é que se dá sentido para o sofrimento mental? Essa é a grande questão. E a primeira coisa a entender é que, apesar de parecer um caos total para quem está passando por isso, existe sim uma forma estruturada de olhar para essa experiência. E é esse mapa que a gente vai começar a desenhar hoje. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa com uma ideia bem ampla, a tal ciência dos sinais. Depois, vamos afunilando as pistas da mente, as duas faces de um sintoma, a grande questão do que é normal, e fechamos vendo como se monta o quebra-cabeça, o quadro clínico completo. Bora lá então. Para a gente construir qualquer coisa, a gente precisa de uma base sólida, né? No nosso caso, a base de tudo, o ponto de partida, tem um nome: semiologia. Semiologia, que nome, né? Mas a ideia é bem simples, na verdade. Pensa nela como a ciência que estuda como as coisas ganham significado. Qualquer coisa, uma palavra, uma imagem, um som, tudo isso é um signo. Antes de sequer tocar no assunto da mente, a gente precisa entender essa lógica por trás da comunicação. É o alicerce de tudo que vem depois. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos pensar numa analogia de família, tipo uma árvore genealógica. A mãe de todas as ciências do significado seria a semiologia geral. Ela é a chefona, estuda todos os tipos de signos em qualquer área que se possa imaginar. Dessa mãe, a semiologia geral, nasce uma filha, a semiologia médica. O que ela faz? Pega todos os princípios da mãe e aplica especificamente para entender os sinais do corpo. Sabe, febre, mancha na pele, tudo isso. E aí, finalmente chegamos onde a gente queria, na neta, a semiologia psicopatológica. Ela é a super especialista da família, focada 100% nos sinais e sintomas da mente. É aqui que mora o coração da psiquiatria clínica. Ok, agora que a gente já conhece a família toda, tá na hora de abrir a caixa de ferramentas dessa neta e ver como ela trabalha para decifrar as pistas da mente. E a primeira distinção, que é super importante, é entre sinais e sintomas. Parece a mesma coisa, mas não é. Pensa assim, sinais é tudo aquilo que é objetivo, que outra pessoa consegue ver, sabe? Agitação, choro, a pessoa se isolando. Já os sintomas são subjetivos, é o que a pessoa sente por dentro e conta. A tristeza, a angústia, a experiência de ouvir vozes. Os dois são cruciais, são peças diferentes do mesmo quebra-cabeça. E para coletar essas pistas, a gente tem dois campos de atuação. De um lado, a semiotécnica, que é o como fazer. É a técnica pura, a habilidade do profissional na entrevista para conseguir pescar os sinais e os sintomas. Do outro lado, a gente tem a semiogênese, que é o porquê. É a teoria, o estudo para entender a origem desses sintomas, o que eles querem dizer. Uma é a prática, a outra é a teoria que dá sentido à prática. Agora, olha que interessante. Um sintoma nunca é só um pontinho numa lista. Ele é muito mais complexo. Na verdade, ele tem uma face dupla. E sacar isso é o que nos permite entender a real profundidade da coisa toda. Pensa só, um sintoma funciona de duas maneiras ao mesmo tempo. Primeiro, ele é um índice, tipo uma seta apontando. A febre aponta para uma infecção, certo? Da mesma forma, um sintoma psíquico aponta para uma disfunção, algo que não está legal. Mas ao mesmo tempo ele também é um símbolo. Quando alguém fala "estou com depressão", essa palavra não é só uma seta, ela carrega todo um peso cultural, um significado que a sociedade mais ou menos entende. Ela vira uma ponte entre o que se sente por dentro e o que se consegue comunicar para fora. E essa ideia de dualidade não para por aí. Todo sintoma tem uma forma e um conteúdo. A forma é meio que a estrutura, o esqueleto universal da coisa. Por exemplo, ter uma alucinação auditiva. A forma é sempre a mesma, ouvir uma voz onde não tem ninguém falando. Ponto. Agora, o conteúdo é o recheio, é o que torna a experiência única. A voz é de quem? De um anjo? De um demônio? O que ela diz? Isso é totalmente pessoal, moldado pela cultura, pela história de vida da pessoa. E o mais interessante é que esse conteúdo, esse recheio pessoal, geralmente gira em torno de grandes temas humanos, temas universais. Coisas como sobrevivência, afeto, poder, autoestima, medo da morte. O sofrimento psíquico muitas vezes pega essas preocupações, que são de todo mundo, e as amplifica, as distorce, colocando uma lente de aumento nelas. Ok, tudo isso é muito legal.
Mas para a gente poder dizer que algo é um sintoma, a gente precisa comparar com alguma coisa, né? Precisa de uma linha de base. E é aí que a gente entra num terreno super complicado. Talvez a pergunta de $1 milhão da psicopatologia. Afinal de contas, o que é ser normal? E a verdade é que não tem uma resposta fácil. Não existe um único critério. Existem várias lentes para se olhar para isso e nenhuma delas é perfeita. A gente pode pensar em normalidade como simplesmente não ter uma doença. Ou como aquilo que a maioria das pessoas faz, a média estatística. Ou, quem sabe, normal é se sentir bem. Ou ainda ser funcional, conseguir trabalhar, se relacionar. Ou até mesmo enxergar isso como um processo, que muda com as fases da vida. Cada uma dessas ideias tem seu valor, mas também tem suas falhas. Essa frase aqui resume perfeitamente o problema, principalmente da visão estatística. Olha só, nem tudo que é raro é patológico, e nem tudo que é comum é saudável. Faz todo sentido, né? Um gênio é raríssimo, mas ninguém vai dizer que é uma doença. Por outro lado, ter cárie no dente é super comum, mas com certeza não é algo saudável. Beleza. Então, com todas essas peças na mão, sinais, sintomas, o problema do que é normal, o contexto da pessoa, como é que o profissional junta tudo isso para montar um quadro clínico que faça sentido? O primeiro passo é olhar para o transfundo. É uma palavra ótima. Pensa que os sintomas são os atores, mas eles não atuam num vácuo. Eles atuam num palco. E esse palco é a própria pessoa, com sua personalidade, sua inteligência e também com as coisas que mudam, como o humor do dia, o nível de consciência. Tudo isso vai dar uma cor diferente para os sintomas, vai modular como eles aparecem. Depois de olhar o palco, se olha para a linha do tempo, para o curso da coisa. O problema apareceu como uma crise, um ataque rápido e súbito? Ou foi uma fase, um episódio mais longo, mas que depois passou e a pessoa ficou bem? Ou, quem sabe, foi um surto, um episódio que infelizmente deixou alguma marca, alguma sequela? Cada um desses termos descreve um filme com um roteiro bem diferente. E por fim, é preciso entender que o quadro final, aquilo que a gente vê, é o resultado de 3 forças agindo juntas. Primeiro, a patogênese, que são as causas biológicas ou psicológicas. Segundo, a patoplastia, que é a cultura e a personalidade da pessoa esculpindo o conteúdo do sintoma. E terceiro, a psicoplastia, que é a reação da própria pessoa e da sociedade àquela condição. É uma mistura complexa desses 3 elementos. No final das contas, o que fica de tudo isso é que um sintoma nunca é só um sintoma. É bem mais que isso. Ele é uma pista, ele é um símbolo e, mais importante de tudo, ele é um pedaço de uma história. Uma história humana, complexa, que está ali esperando para ser compreendida, para ser ouvida de verdade. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. Se um sintoma também é um símbolo cultural, o que será que os nossos símbolos de hoje, as palavras que estão na boca de todo mundo, como ansiedade, depressão, burnout, o que será que eles estão dizendo sobre a nossa cultura, sobre a sociedade que a gente construiu?